Amém, queridos, é bom estarmos aqui. Quantas experiências maravilhosas temos tido nesse lugar, né? É histórico. A gente sente muita falta aqui do Pedro Arruda, porque ele é sempre o grande articulador desses eventos, né? Existe uma equipe de serviço, mas vamos continuar orando para ele insistentemente, né, para que Deus restaure a saúde dele e ele possa estar bem rápido aqui conosco de volta. Sentimos muita falta dele, da unção dele, da graça dele aqui no meio de nós. Quando foi proposto este tema, eu fiquei colocando diante de Deus como ministrar isso. Eu já tive algumas ministrações de perdão no passado, várias vezes dando testemunho, mas essa vez parece que eu estava com dificuldade de encontrar que linha que o Senhor iria me dar. E às vezes eu meio que brigo com o Senhor, porque eu peço para Ele me dar a palavra, e às vezes Ele dá na última hora, né? Não sei se acontece isso com vocês, né? Fala, Senhor, meu coração não vai aguentar, não faça isso comigo, mas é assim. E curiosamente, eu abrindo o meu computador e vendo algumas das mensagens que eu tenho arquivado, eu encontrei um livreto, olha que interessante, que eu nem sabia que eu tinha esse livreto, que falava sobre perdão. E esse livreto foi de uma pregação de um homem que vocês vão conhecer hoje à tarde, quem ainda não conhece, chamado David Duplessis. David Duplessis. Ele foi muito conhecido como Mr. Pentecostes. Deus usou ele aonde ele ia para trazer avivamento. Mas Deus tinha um propósito para esse homem, que era trabalhar para a unidade do corpo de Cristo. E ele teve muita dificuldade em entender o propósito de Deus, ou aceitar o propósito de Deus, porque ele, como pentecostal, era um homem muito crítico, o que ele chamava de igrejas mortas, que eram as igrejas tradicionais, sem o batismo do Espírito Santo. E Deus fez uma revolução na vida desse homem. E eu quero mostrar para vocês que, segundo o propósito de Deus, nós estamos aqui unidos hoje por causa do perdão que esse homem liberou. Senão, nós poderíamos estar aqui, mas de outra maneira, de outro jeito. Então, realmente é muito impactante. E esse homem, ele andava com um broche, com um distintivo, assim, olha, 70 × 7. Tá? Ele trabalhou assim muitos anos com esse distintivo. Bom, a ideia é a gente ver o poder do perdão de uma pessoa. E essa pessoa pode ser eu, pode ser você. Que impacto isso vai trazer no futuro? Às vezes a gente acha que é alguma coisa assim, meio trivial. Jesus mandou perdoar, então eu vou perdoar, e vamos trabalhar nisso, mas isso traz um impacto muito grande. E o meu objetivo é que a gente possa fazer o que a gente chama de asepsia de alma, quer dizer, limpar, purificar nosso interior, né, de sentimentos negativos, de mágoas, de rancor, através do perdão. A única maneira de a gente ter acepção de alma, se quiser usar uma expressão mais vulgar, faxina de alma, não é? É através do perdão. Isso traz cura,
Isso traz libertação. E eu queria, antes de falar dele, contar um pouquinho a repercussão do perdão. Mas a essência vai ficar assim mais para o final, porque ele teve muitos encontros com Jesus, segundo ele. E como Jesus o ensinou. Evidentemente não está fora do Evangelho, nem poderia ser. Mas eu creio que alguma coisa assim me impactou. Um pouco do que eu vou falar está nesse livro aqui, né, que já foi dito, Dá-me um pouco da tua água, que é um livro quando nós fizemos 10 anos em Cristo, né, que está aqui como organizadores, eu e a Iete. Né? Lembra disso, Iete? O tempo vai passando, né? Mas todos os irmãos aqui têm um capítulo nesse livro, e tem aí a venda, né? Também tem pela Amazon, quem gosta de e-book, e eu recomendaria para os irmãos. Bom, quando Deus ordenou para esse homem trabalhar na unidade do corpo de Cristo, isso foi, na verdade, a primeira revelação que ele teve foi em 1937. Ele não morreu em 1988, tá? Então, ele começou a trabalhar na unidade do corpo de Cristo. Então, isso, alguns dados que eu vou dar, como eu disse, está no livro. Em 1961, ele foi na Índia, no terceiro concílio mundial da igreja, de igrejas, né, em Nova Delhi, e ele conheceu um padre católico que o Reinaldo me ajudou a lembrar o nome dele, que é Peter Cochrane. É assim, né? Cochrane. Tá. Vocês entenderam aí? Tudo bem? Então, a pronúncia, né? Que aí... E esse padre, por coincidência, era muito amigo, segundo o livro dele aí, do Papa João 23. E ele comentou com o Papa sobre esse homem, né? O David du Plessis, a ansiedade que ele tinha pelo derramamento do Espírito Santo em todas as igrejas, e a ansiedade que ele tinha para a unidade, para trabalhar na unidade do corpo de Cristo. Então, quando houve o Concílio Vaticano II, que vai mudar todo o panorama aí da unidade, do movimento carismático, vai iniciar o movimento carismático na Igreja Católica. E quando a gente fala movimento carismático, não é só a Igreja Católica, são várias igrejas tradicionais também, né? Então, veja que loucura a gente pensar nisso. Em 1964, ele foi convidado pelo cardeal Bea para ser um observador pentecostal do Concílio do Vaticano II. Vocês imaginam como é que poderia ser, né, todos os cardeais lá no concílio, e tendo um evangélico pentecostal que foi um grande crítico da Igreja Católica, percebe? Então veja como Deus faz as coisas. E nesse local, nessa oportunidade, ele teve um momento de oferecer perdão e pedir perdão. E isso foi algo muito impactante no relacionamento com os católicos. E veja que interessante, praticamente 2 anos depois, em 1967, houve então aquele movimento pentecostal, movimento carismático, que o Reinaldo talvez fale um pouco amanhã, mas ele é PhD nesse assunto, né? Sua tese de doutorado, né, é sobre esse assunto. Ele conhece, é impressionante como ele sabe tudo o que aconteceu, detalhes, né? Que houve em Pittsburgh, na Universidade de Duquesne, é assim, Duquesne, Duquesne, em que houve então uma visitação do Espírito Santo
alguns estudantes que estavam buscando esse conhecimento, esse entendimento, essa revelação, essa promessa de Deus, e a partir daí a gente vai observar esse movimento lindo na Igreja Católica, que é um movimento carismático. Então, a gente entende que ele exerceu um papel importante nesse processo, né? Porque culminou com esse evento maravilhoso depois do Concílio Vaticano II. Então, veja, ele é tido, é chamado, como eu disse, como Mr. Pentecostes, né? Mas ele é tido também como uma chave do ecumenismo espiritual que vai acontecer daqui para frente. Veja que interessante, e ele teve alguns encontros, continuou tendo alguns encontros no Vaticano, participou de alguns congressos junto com os irmãos católicos. Isso trouxe uma irritação muito grande para a igreja dele. Ele era da Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus, ele foi expulso lá da igreja por causa disso. Veja que todo processo de unidade tem um preço, né? Não é nada fácil, não é nada simples, né? Então, depois, mais para frente, a Assembleia de Deus voltou atrás e realmente retirou essa expulsão, né? Mas, numa das ocasiões, isso foi em 1981, ele estava numa conferência internacional de líderes da RCC, e num certo momento ele conheceu um jovem chamado Matteo Calise, tinha 18 anos na época, tá? E ele não conheceu naquele momento o jovem, né, Matteo Calise, e ele tirou o broche dele e falou para o Matteo Calise: eu vou colocar em você, eu estou transferindo a autoridade que Deus me deu para a unidade do corpo de Cristo. Então você vai dar sequência. Você, o meu legado eu passo para você. Veja que coisa tremenda isso, como Deus faz, né? Essas loucuras, né? E aí fica mais fácil a gente entender como ele chega aqui até hoje. Então, o Matteo Calise teve, a partir da sua juventude, ele é um leigo católico, envolvido com louvor, é um professor, né? E ele fundou uma comunidade de Jesus, que é uma comunidade cujo carisma é o ecumenismo, né? Assim como somos um aqui com Isaías, né? Temos algumas comunidades especificamente para o ecumenismo. Então, o Matteo Calise, ele procurou um pastor, dá um pouco de dados assim, porque é importante a gente entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, como Deus faz. Às vezes parece que a gente está aqui acidentalmente, né? Parece que, talvez final de semana, não tinha nada para fazer, vou lá com os irmãos, alguma coisa assim, mas tudo está debaixo de um propósito de Deus, né? Então, ele se comunica com um pastor chamado Giovanni Traentini, que nós conhecemos, né? Numa cidade chamada Caserta, que é perto de Nápoles. E esse pastor se encantou com essa proposta de unidade do corpo de Cristo. Quer dizer, já havia um chamado para ele, certamente, e eles começaram então a ter reuniões, conversar sobre isso. Matteo Calise, um católico, um pastor evangélico, né? E quando a renovação carismática fez 25 anos, foi comemorado num estádio na cidade de Bari, que é a cidade do Matteo Calise. E aí ele convidou o Giovanni Traentini. Havia 20 mil pessoas nesse evento, e de repente Deus tocou no coração do Giovanni Traentini. Eu já vi ele falar isso, tá? Já vi ele testemunhar isso. E ele pediu uma bacia e pediu para lavar os pés de um padre chamado Antônio
Belpiede. Você sabia esse nome também, Renato? Meu irmão aí. O nome dele significa belo pé, né, em italiano. Belpiede. E a gente não vai entrar no mérito, né, mas o que é narrado nesse momento, o que aconteceu nesse estádio com 20 mil pessoas, foi assim algo maravilhoso mesmo, uma unção muito grande do Senhor. E em 1995 houve novamente uma conferência da renovação carismática numa cidade chamada Rimini, na Itália, e nessa oportunidade um grupo de irmãos católicos, um cardeal africano que estava lá inclusive, faz o inverso, eles lavam os pés do Giovanni Trentini. Então, nesse evento havia 60 mil pessoas. Veja como Deus está fazendo as coisas. A gente vai vendo números aí que não são pequenos, né? E o Giovanni Trentino, esse pastor, ele criou o slogan. Primeiro para a unidade, primeiro se lava os pés e depois nós sentamos à mesa juntos. Às vezes o que a gente quer fazer é sentar à mesa juntos, não é? Mas isso não funciona sem antes lavar os pés, sem antes existir arrependimento, sem antes existir humilhação, pedido de perdão. A unidade funciona desse jeito, e nós vamos ver aqui com o David Dupress, né? Então, veja que interessante, como é que Deus vai fazendo essas loucuras, né? Aí o Giovanni Trentini conhecia, entre muitos pastores, um pastor da Argentina chamado Jorge Mitian, que participou muito tempo conosco, né, no Encrestos aqui no Brasil, e eles criaram na Argentina, com iniciativa do Matteo Calizio, o que a gente chama de Creces, que é Comunhão Renovada de Evangélicos no Espírito Santo. E quem que vai participar dessa reunião em Buenos Aires? Houve várias reuniões em estádio, né? Um cardeal chamado Jorge Bergoglio. Ele é que vai participar representando os católicos, não é? Que nada é o Papa Francisco, né? Que em 2013 vai ser consagrado Papa. Então, a gente vai observando, eu creio assim, eu fico maravilhado de ver a humildade, né? Nós vimos aí do Papa Francisco, no sentido de buscar a unidade, quantas iniciativas ele teve, e uma delas, que é pouco divulgado isso, né? Em 2014, quer dizer, um ano depois do pontificado dele, do início, ele vai, assim meio de surpresa, fora de protocolo, ele vai até essa cidade chamada Caserta, como eu disse, é próximo de Nápoles. Ele vai visitar a igreja do Giovanni Trentini. Pela história, é a primeira vez que um papa vai visitar uma igreja evangélica. E ele vai com o objetivo de pedir perdão por uma perseguição que houve no período do fascismo da Itália, para os evangélicos, né? Parece que os evangélicos eram contra e coisas assim, então ele vai para pedir perdão. Então veja que interessante, todo esse processo que vai desencadeando, né? E a gente tem assim uma gratidão a Deus, né? Que nós tivemos num evento, acho que daqui estávamos eu e o Christopher, e a Maristela também, a esposa dele, a minha esposa, que não está aqui porque ela está um pouco doente. Nós estávamos numa cidade chamada Frascati, e quem estava conosco era o Giovanni Trentini. Então ele liga para o Papa, olha que coisa, hein, para o Papa Francisco, e fala assim: eu estou com os evangélicos aqui, o senhor poderia recebê-los? Posso. E ele deixou uma tarde para nós.
Então nós tivemos com ele e pudemos conversar sobre a unidade do corpo de Cristo. Agora, veja que interessante, a gente vai observando todo esse processo acontecendo, né? Foi lá na Argentina que primeiro veio para ele ficou assim, deslumbrado com essa ideia de unidade do corpo de Cristo, né? Então nós tivemos nesse sentido. Bom, e o Brasil? O Brasil, o Matteo Calise, ele esteve aqui na época que ele era presidente da Catholic Fraternity e fundou também uma comunidade de Jesus aqui no Brasil, que é da nossa colega Ângela, né, que ela não pode estar aqui por motivo de doença do marido, né? Então, existe aqui todo um processo para nós estarmos até agora como em Cristo nesse momento, tá? Mas eu gostaria assim de narrar esse momento que algumas pessoas aqui estiveram, que foi um momento na Canção Nova, em que reuniu, e nesse momento entra o Padre Marcial também, porque o Padre Marcial era um representante da CNBB para o ecumenismo, certo? Então, houve uma reunião na Canção Nova, nós tivemos lá várias vezes, que calcula-se que poderia existir 70 mil pessoas, televisionado para o Brasil inteiro, em que um grupo de pastores, e havia várias denominações, anglicanos, né, várias, e um grupo de católicos lavam os pés um dos outros. Então veja que tudo isso é um processo de humilhação, né, de nós colocarmos assim diante, em outras palavras, lavar os pés significa assim a gente considerar a pessoa de quem nós estamos lavando os pés como um irmão muito precioso para as nossas vidas, e que nós ofendemos, e que nós discordávamos dele, e que nesse momento nós estamos reatando uma amizade. Isso chama-se reconciliação, amém? Então houve esse momento, e aí foi crescendo esses encontros, e aí já foi conversado aqui um pouco como surge em Cristo, mas a gente entende que o Matteo Calise é fundamental nesse processo. Ele esteve muitas vezes aqui conosco, e se Deus quiser virá ainda, e tudo isso então nos leva a gente ver o caminho que Deus fez através de um homem que eu vou entrar na vida dele daqui a pouco. Mas eu queria dizer para vocês quantos frutos isso tem dado. Coisas grandes Deus tem feito nas nossas vidas. Eu estive por 2 vezes na CNBB em Aparecida. Uma das vezes testemunhando, outra vez ministrando uma palavra para quase 450 bispos, entre bispos e arcebispos. E o pastor Rui esteve por 4 vezes na CNBB. Agora você pode imaginar que loucura. Vou falar de mim, viu, Rui? Não vou falar de você. Mas um vermezinho assim como eu, de repente Deus, né, dá essa honra, esse privilégio, porque houve um pedido de perdão e um ato de perdoar lá atrás. E nós fomos beneficiados com isso, né? Foi muito honroso para a gente ser recebido por aqueles irmãos, né? Estava conversando agora com Isaías Carneiro. Ele organizou um primeiro encontro intercontinental da misericórdia. Isaías está aí ou não? Tá. É isso, né, Isaías? Se organizou em Aparecida. Eu e o Efigênio estivemos ministrando lá. Ele falou que agora vai ter um segundo evento. É intercontinental, é isso? Continental só continental. Então, sabe, a gente poderia estar vendo assim quantas coisas,
quantas portas, quantas oportunidades de amizade, de relacionamento, de partilha Deus foi abrindo para a gente por causa de um perdão que houve lá atrás, tá? Nós tivemos, entre várias coisas, uma reunião na Canção Nova, que eu e o Efigênio estivemos, a Iete, o Reinaldo, o Isaías, e depois eu queria terminar falando dessa reunião, né, que tinha lá 7.500 pessoas. Bom, agora tudo isso para entrar um pouquinho naquilo que eu quero comentar com vocês, que é sobre o David du Plessis, tá? Vocês podem, ele tem vários livros escritos, né? A gente pode ver pela Amazon, ou pode entrar no YouTube, tem alguns vídeos dele. Então, como eu disse, ele era um pastor da Assembleia de Deus em Joanesburgo, na África do Sul, e em 1936 ele recebeu a visita de um evangelista inglês chamado Smith Wigglesworth, não sei assim se pronuncia esse nome aí, mas foi um servo de Deus muito famoso, né? E esse homem trouxe essa profecia para ele, que Deus tinha o propósito de usá-lo para a unidade do corpo de Cristo, mas que ele tinha que aprender uma lição muito importante. E ele deixou isso passar. Depois, em 1947, ele estava em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ele despertou às 4 da manhã, e ele teve, assim, vários encontros com Jesus, é o que ele narra, tá? Então ele diz que Jesus disse para ele: pretendo cumprir as promessas e as advertências que você recebeu através do Smith. Olha só, telegrafe para a África do Sul para pedir demissão do seu cargo. E em seguida também ele disse que Jesus falou para ele: vende a sua casa e vai para onde eu vou te mostrar. Então são situações assim, a gente pode imaginar um homem, né, tem seu trabalho, de repente fica sem nada, né, e ligou para a esposa dele para fazer com que a casa fosse vendida. Eu fico imaginando o coração dessa mulher, né? Bom, uma das coisas que ele pediu para Deus, que se ele fosse trabalhar nesse ministério, ele trabalhava já no Ministério de Avivamento, que ele não ficasse doente, tá? Então o profeta aí, que foi o Smith, falou: não, você não vai ficar doente, Deus me falou, tá? Mas em 1948 ele teve um desastre com um carro e um trem, acho que ele não prestou atenção, e ele foi para o hospital e ficou muito tempo hospitalizado. E nesse hospital, Jesus vai voltar a falar com ele, né? Então ele reclama, falou: como é? O senhor falou que eu nunca ia ficar doente, eu estou aqui. Ele falou: não, você não ficou doente, né? Você teve um acidente. Jesus às vezes tem um senso de humor também, né? Então no hospital Jesus vai falar com ele, e aqui vai quebrar o homem, né? Porque realmente ele tinha o coração muito duro, e muitas vezes nós achamos que nós estamos cheios do Espírito Santo, que nós estamos muito bem com Deus, fazendo nossa obra, mas enganoso é o coração do homem, né? Deus sabe o que é o nosso coração e como ele precisa trabalhar com o nosso coração. Então ele diz que Jesus aparece no quarto para ele, diz: chegou a hora para se cumprir a profecia dada a você pelo Smith, é hora de começar. Quero que você vá aos líderes do Conselho Mundial das Igrejas. Esse Conselho Mundial das Igrejas
é um conselho mais das igrejas reformadas, igrejas católicas. As igrejas pentecostais não entravam nesse conselho. E ele queria só a unidade com a igreja pentecostal, tá? Então, ou carismáticos, né, vamos dizer assim. Então ele diz: respondi em tom de argumento, Senhor, mas o que posso dizer àquelas igrejas mortas? Ele chama de igrejas mortas. Veja, tudo isso é um juízo que está dentro de nós, tá? E nós somos hábeis em julgar, não é? Nós julgamos todo mundo. E eu estou dizendo assim mais do ponto de vista de igrejas, né, em que nós temos assim uma forma de ver as coisas, às vezes uma forma que nós aprendemos, e a gente é muito rápido para fazer julgamento, né? Então Jesus diz para ele: eu ressuscito mortos. A resposta veio como uma simplicidade chocante. Mas Senhor, eles são nossos inimigos. Veja como o Prestes tratava as igrejas como inimigos. E não é assim que nós tratamos. Eu tenho assim visto pela internet, YouTube, que faz parte, assim, vamos admitir, do meu ministério, muitas brigas de pastores criticando igrejas neopentecostais, igreja católica, de católicos também criticando evangélicos, né? Dizendo até que alguns dizendo que não são salvos, e adventistas, e uma briga enorme, tá? Então hoje a gente vive essa realidade. Nós tratamos as igrejas que não fazem como nós fazemos como inimigos. Por isso requer perdão. Essa realidade é muito séria. E ele diz que essas igrejas, e ele diz choramingando, eles são nossos inimigos. Aí Jesus diz para ele: sim, mas eu já lhe disse que deve amar os seus inimigos. Se você considera eles inimigos, eu disse que é para amar inimigos. Jesus não entra no mérito de quem está certo, de quem está errado, percebe? Isso é muito importante. Acho que para mim isso trouxe uma contribuição muito grande. Ignorando a verdade das Escrituras, na minha frustração, continuei argumentando: como posso amar pessoas assim? Ele está falando de irmãos. Como é que eu posso amar pessoas assim? Não concordo nem com suas doutrinas, nem com suas práticas. Bem, o Senhor respondeu firmemente no meu interior: você terá que perdoá-los. E eu acho a expressão interessante. Por que ele tinha que perdoar? Daqui a pouco eu quero comentar um pouquinho isso. Mas ele diz: meu Senhor, agora estava choramingando de verdade. Como posso perdoá-los se não posso justificá-los? Eu não posso aceitar como eles fazem. Não vou perdoar. Como vou amar isso? Mas veja, ele está falando com quem? Com Jesus. Aí, segundo ele, Jesus disse: eu nunca lhe dei autoridade para justificar pessoa alguma. Eu lhe dei autoridade apenas para perdoar. E se perdoá-los, você vai amá-los. E se amar, você vai querer perdoar. Agora pode escolher. Aqui parece que é uma coisa assim que eu acho que eu também aprendi, meio confuso, né? Que Jesus teria dito para ele: se perdoá-los, você vai amá-los. E se os amar, você vai querer perdoar. Então, eu orei até nesse sentido para entender melhor tudo isso, mas na minha concepção, a primeira coisa: tome a decisão de perdoar. Isso é um mandamento, não é? O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3: assim como Cristo nos perdoou, sendo nós pecadores, perdoa uns aos outros. Esse é mandamento. Não é
um pedido, uma sugestão, é um mandamento. Então, eu entendo o seguinte: ele tomou a posição de perdoar. No momento que ele tomou a posição de perdoar, ainda que seja assim, sem muita emoção, de boca para fora, naquele momento alguma coisa fica limpa dentro dele, fica purificado dentro dele. E aí o que Deus faz? Ele derrama o seu amor nesse vazio que antes estava ocupado pela mágoa, pelo ressentimentos, né? Então ele entra. E veja que Paulo diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então eu fico imaginando como é que o Espírito Santo pode derramar nos nossos corações o amor do Pai, se o nosso coração está contaminado, está com ódio. Aí o que Jesus diz para ele? Então você tome a decisão, aí eu derramo o meu amor, e aí você vai amá-los, percebe? E aí você vai perdoar de verdade. Aí seria como se fosse uma segunda etapa do perdão. É algo assim que nos estimula, porque a gente sabe que muitas vezes nós não temos força. São coisas que machucaram. Eu estou falando muito a nível de igreja, muitas críticas que nós recebemos, e quantas discussões, quantos debates, né? Agora, uma coisa que eu me perguntava, né? Por que ele tinha que tomar a iniciativa de liberar perdão? Liberar perdão significa então abrir mão de mágoa, de ressentimento, de raiva em relação àquilo que ele tinha, né? E por que ele teria que fazer isso se talvez a outra parte também tivesse fazendo crítica para ele, coisa assim, né? Então, o liberar perdão é um processo que envolve a aceitação daquilo que ocorreu. Significa, quando eu estou liberando perdão para você, eu aceito assim como você é, em termos espirituais, em termos da sua tradição, em termos daquilo que Deus tem dado na sua vida, que as autoridades sobre você têm ensinado, que a palavra de Deus, na sua interpretação, faz aquilo. Então, liberar perdão significa aceitar aquilo que você é contra e que você critica. É a escolha de abandonar o peso do passado. É como se você estivesse trocando uma maldição. Você tira a maldição, porque no momento que você fica criticando, que você fica discordando, você se torna uma maldição para aquilo. Então, na hora que você decide liberar perdão, você abandona aquele passado. Você troca a maldição por bênção para o seu irmão de outra denominação, que tem tradições diferentes, não é? Então veja, irmãos, como esse homem foi aprender coisas que muitas vezes nós temos que nos aprofundar disso para entendermos, para prosperarmos em tudo isso, né? Bom, então assim, continuando, ele dá muitos testemunhos, e eu peguei assim uns 2 só aqui para a gente entender um pouco, não teríamos tempo para tudo isso, né? A primeira coisa que Deus levou ele é para entender o que é o amor. E o amor, ele vem depois do perdão. Ele enche as nossas vidas, ele nos transborda depois do perdão. E Deus levou, evidentemente, para 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. E ele começou a ler esse texto como ele nunca tinha lido antes. Veja que ele era já um pregador famoso, né? E ele sempre faz a pergunta: será que isso é possível? Será que pode ser isso? Então, algumas considerações que ele faz.
O amor é tão importante que está além da nossa compreensão como os homens naturais. É mais importante que falar em línguas. O amor é mais importante do que falar diretamente com Deus. É mais importante que profecias, do que profetizar, do que receber uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria diretamente de Deus. É mais importante que curar os enfermos. Tudo isso o texto diz, né? Que movem as montanhas. Mas ele pergunta, mas será que é isso mesmo? Será que é possível isso? O amor é mais importante que vender tudo que se tem para alimentar os pobres. É mais importante que dar a sua vida para a causa de justiça social. É mais importante que sua vida devocional, que seu ministério de pregar. Tudo isto perde sentido sem amor. E aí ele pergunta, será que isso é possível? Ele vai perguntando todas essas coisas, né? E aí ele acaba cedendo para Deus, né? Não tinha mais jeito. Então ele vai participar de uma primeira conferência mundial das igrejas mortas, que ele chamava, né? E isso vai ser em Nova York, em 1950, e ele diz com que amor aquele povo recebeu. Ele ficou impressionado de ver um amor que ele não tinha, cheios dos dons do Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso, né? Mas sem amor, né? Paulo está no capítulo 12 falando dos dons. Depois ele fala, mas alguma coisa mais excelente do que os dons. Não é isso? Então, ele pôde entender isso, que às vezes são coisas difíceis que nós temos para entender. E ele viu que aquelas pessoas que ele chamava de mortas, tinha mais amor do que o avivamento pentecostal que ele estava vivendo. Uma vez eu fui ministrar numa igreja assim, evangélica, mas aquela bem de, como é que a gente chama, no nosso meio a gente chama de sapatinho de fogo. Sabe o que é isso? Então eu fui, as pessoas falavam e louvavam, né? Então, assim, eu senti aquelas surpresas que Deus faz para a gente. Eu tinha preparado uma mensagem, tudo. Aí como se Deus dissesse, eu mudei de ideia. Você vai pregar sobre amor aqui. Falei assim, mas não tenho condições, não preparei. Não, vai pregar sobre amor. Silêncio mortal. Acabou toda aquela gritaria, aquela alegria, né? Porque realmente, muitas vezes são coisas que podem não estar representando uma realidade nas nossas vidas, né? Então, esse exemplo de prática do perdão, tenho poucos minutos aí, né, irmão? Está terminando, né? Vou pegar só um exemplo, que ele diz que, eu achei isso muito legal, né? Que ele estava numa ocasião, todo esse processo de aprendizado do perdão, em que o filho dele, tinha 18 anos, respondeu meio mal criado para a mãe, e ele foi duro com o filho dele. Ele não conta, mas deve ter dado uns tapas do filho dele. E ele ficou muito mal com aquilo, né? E aí ele foi e ficou um tempo, né, falando, orando com Deus. E aí, segundo ele, Jesus disse para ele, você não fez o seu dever. Você não perdoou o seu filho. Você julgou, o condenou, o castigou. Como você se sentiria se eu tratasse da maneira que você tratou o seu filho? Olha que coisa. Como que você sentiria se eu fizesse isso com você, os montes de erros que você faz, da maneira que você tratou o seu filho? Então, Jesus diz, perdoa assim como eu perdoo aos transgressores contra mim. Perdoa como eu perdoo
os meus filhos, né? Então ele disse que arrepiou, estremeceu, e ele se arrependeu, foi falar com o filho dele. Jesus falou para ele: então, perdoe-lhe e reconcilia com ele, e depois você pode corrigir de uma maneira amorosa. Porque veja que interessante, depois do perdão, o que vem? O amor. Veja que ensinos assim interessantes que a gente vai observando. Então, ele tratou com o filho dele, pediu perdão. Ele diz uma expressão aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, mas ele ficou envergonhado, fiquei muito envergonhado do que eu fiz com você. Então, daquele momento em diante, ele diz que ele aprendeu a perdoar na vida familiar e a vida dele começou a mudar. Então, o último parágrafo aqui: minha vida familiar tem sido supremamente gloriosa depois que aprendi e pratiquei o perdão, e somente o perdão. Meu ministério tem sido maravilhoso, se não para os outros, pelo menos para mim, desde que aprendi a perdoar. Perdoar os protestantes, perdoar os católicos, perdoar os maometanos, perdoar os budistas, perdoar todo mundo. Não comece com juízo, comece com perdão. E se você perdoar os outros, você mesmo vai encontrar uma libertação que nunca antes conheceu. Você vai libertar os outros que estão debaixo do jugo da sua condenação. Creio que se perdoarmos os pecadores e fizermos com que eles sintam que os perdoamos, arrastaremos milhares de pessoas para dentro do reino de Deus. Veja o princípio que ele começa a adotar: se nós perdoarmos os pecadores, os que nos ofendem, né, e fizermos que eles se sintam perdoados, é importante isso, né? Arrastaremos milhares de pessoas para dentro do reino de Deus. Bom, então, assim, terminando, eu queria dizer, numa reunião que nós tivemos na Canção Nova, não sei se a Iete e o Renato se lembram, o que foi aquele evento lá que nós tivemos, Renato? Foi alguma comemoração, eu não me lembro o que foi. Como? 50 anos da RCC. E eu queria, assim, de evangélica, acho que estava eu com o Efigênio. Vem cá, Efigênio, então. Quem? O Rui estava? Acho que não. O Álvaro, foi o Álvaro. Então, assim, o Reinaldo que estava coordenando, nós ficamos na frente, os casais católicos, os casais evangélicos, né? Estávamos eu com ele, né? E aí conta o que Deus mandou você fazer e o que Deus mandou fazer. Naquele momento foi muito profundo, porque eu estava sentado e justamente naquele dia foi quando o Marcial ele ia entregar a carta da corrente de graça vindo Papa Francisco para a renovação carismática, para voltar à origem, né, das reuniões do pentecostalismo e o ecumenismo, né? E aí o Marcial estava sem Bíblia. E aí ele me deu uma pasta, você segura essa pasta, que é uma carta, e você me dá a sua carta, que é a Bíblia. Eu dei para ele. E aí foi aquele momento, aí ele foi lá, ministrou, e aí ele foi e me chamou. E aquela carta que veio do Papa Francisco era para entregar para... Como é que é o nome dela? A Kátia. Kátia, era para entregar para ela. E eu nem tinha dimensão, né? E naquela hora, naquele momento, começou a acontecer algo. O Espírito de Deus começou a movimentar. E naquele momento o Senhor falou assim: olha,
você precisa pedir perdão para os seus irmãos. Porque alguns de vocês não sabem, né? Eu ia para a porta das igrejas católicas no horário da missa com megafone e fazia uma bagunça. E um dia no monte orando, estava eu, o pastor Rogério, o Everton, e aí eu tive a visão de uma luz brilhando nesse monte que fica na Raposo Tavares até hoje. Inclusive, a semana nós estávamos lá com 30 pessoas lá orando pela unidade. E aí, naquele momento, aquela luz brilhando, eu saí correndo no meio do mato. Aí chegou lá, um local que o pessoal, lógico, que deixaram uma Bíblia lá. Só tem que ir na noite ali, quando a gente pega aquela Bíblia, aquela literatura, ela só abria em 2 páginas, né? 2 blocos, né? João 17 e Salmo 19, o versículo 22, que fala assim: Senhor, Salmo 22, 19. Fala, Senhor, apressa-te em socorrer meu povo. E aí naquela hora, o Espírito Santo de Deus, o pastor Rogério aqui do meu lado, o Everton, e aí eu ajoelhei, ele falou assim: como que você se sentiria se falasse mal da sua esposa, se maltratasse ela? E eu no espírito, eu falei assim: Senhor, sanguíneo, né, bife, a carne, eu dou um tapa no pau da orelha dele, vai mexer aqui, minha pequena. E aí eu fechei o olho, eu me envia diante da igreja católica. Ele falou assim: foi isso que você fez com a minha esposa, Gabriela. Então naquele momento eu senti, nós pedimos perdão ali para os irmãos, né? E aquele foi algo extraordinário. E o interessante é que teve uma senhora que saiu do meio do povo, veio até nos pés da Lu, você lembra desse momento? Ela falou assim: nós não entendemos Lutero. E assim foi isso que aconteceu naquele dia. Então Deus nos deu a ordem, diante de 7.500 pessoas, a gente pedir perdão. Pelas vezes eu falei para o senhor: mas já fiz isso, né? Mas você fez com um grupinho pequeno lá no Cristo. Agora você vai fazer para 7.500 pessoas aqui, né? Mas foi um derramamento do Espírito Santo, que coisa maravilhosa. E aí, assim, só para concluir, a gente conversou com muitas pessoas que contavam as crises que tinham na própria família, porque existia católicos e evangélicos na casa, né? E que, como aquilo veio quebrar aquele momento assim de ira, de raiva, né? E de iniciativa de pedir perdão. Então foi um momento assim muito maravilhoso. Então eu vou pedir para o Efigênio fazer uma oração. Se você sentir no coração nesse momento também, vamos pedir para fechar os olhos um pouquinho, de liberar perdão, né? Para pensamentos que você teve, palavras que você teve. Eu acho que esse é um momento tão relevante nas nossas vidas. Sabe que o seu liberar de perdão vai ter uma consequência, assim como o David du Plessis. Vai ter uma consequência, um efeito multiplicador. Você vai abençoar vidas e principalmente trazer cura para a sua vida. Se você quiser ficar em pé e estar liberando nessa hora, acho que o Efigênio vai ter a oração nesse sentido. Se você quiser levantar a mão assim, num sentido simbólico, que eu estou perdoando. O David du Plessis ensinava aquilo que Jesus disse: perdoarmos 70 vezes 7, quer dizer, perdoarmos sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, irmãos, o bem mais precioso, a comunhão, a família. Nós que somos pais aqui, no domingo a gente quer encontrar com a nossa família, sentar na mesa, almoçar, comer junto, servir. Sei que nós estamos aqui com irmãos católicos. Maria, lá, mãe do nosso Senhor, o nosso Pai, nosso Senhor. Você acha que hoje eles queriam chegar na minha casa, na sua casa, ver nós separados? Que pai e mãe que quer ver os filhos fora da mesa? Isso tem acontecido. Tem um católico na família, um protestante, um evangélico na outra, e eles até sentam separados das mesas. Eu sei que muitos aqui, tem pessoas aqui que o Espírito de Deus está trazendo. Isso a gente tem feito, né? Foi no jubileu ali,
em Barueri, na Canção Nova, com Isaías, Rio, e eu tenho recebido muitos feedbacks do Brasil e fora do Brasil, de famílias sendo restauradas pelo momento de unidade. Sabe, nesse momento agora, eu vou orar aqui, mas você, de uma forma profética, de repente tem uma pessoa que ela não está aqui, mas é essa daí que você gostaria de pedir perdão para ela, se estivesse de frente a ela. Você vai abrir essa pessoa e você vai começar conjunto comigo, nesse momento. Porque a minha voz, a sua voz, nós somos a trombeta para tocar nesse dia, nesse deserto, estabelecer o reino de Deus. Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu declaro mesmo, Senhor, que toda maldição da divisão, Deus, mas que seja os seus desígnios nesses dias, Senhor, estabelecido. Senhor, que a graça, a comunhão da mesa dos santos, Senhor, venha restabelecer nessas famílias, venha trazendo arrependimento, o perdão genuíno, Senhor. Senhor, confessa em nossos corações, revela o seu coração no nosso. Eu te peço, Senhor, revela o teu coração, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor, entra nas nossas casas, nossas famílias, na nossa nação, nosso povo, na humanidade. Que seja dias de nós sermos um, Senhor, como o Pai é. Que eles vejam como eles se amam. Que sejamos, Senhor, instrumento de fé, de comunhão, de graça, de virtude e de suprimento, Senhor, da Tua palavra, do Teu pão, da Tua luz, do Teu caminho, da Tua verdade e a Sua vida, Senhor. Nós declaramos que seja dias mesmo de nós vivemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos levantado, de anunciarmos, Senhor, quão é essencial a unidade do corpo para a sua vinda, em cada coração, em cada família, em cada ser humano, Senhor. Deus, eu te peço uma coisa, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor. Deus, eu também te peço, Senhor, não esqueça das tuas promessas para cada um de nós esses dias.